Bom dia, amados. A leitura Alexio terceira, o versículo 4 a 8 da Catena Áurea do Evangelho de São Marcos. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Ia ter com ele toda a região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Confessando os seus pecados, João andava vestido de pelo de camelo, trazia uma cinta de couro em volta dos rins, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, e pregava dizendo: Venha após mim quem é mais forte do que eu. Venha após de mim quem é mais forte do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia dos sapatos. Eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, batizar-vos-á no Espírito Santo. Pseudo-Jerônimo. De acordo com a profecia anterior de Isaías, o caminho do Senhor é preparado por João, tanto pela fé quanto pelo batismo e pela penitência. As veredas fazem-se retas pelos austeros sinais da veste feita de pelos, de cinta de couro, da alimentação com gafanhotos e mel silvestre, e das palavras muito humildes. Por isso disse: apareceu João no deserto. Pois João e Jesus buscam o que no deserto se perdeu, onde venceu o diabo. Aí é ele vencido. Onde caiu o homem, aí ele se levanta. João também se traduz como graça de Deus. A narrativa começa então pela graça e segue-se batizando, pois como pelo batismo é concedida a graça, pela qual os pecados são gratuitamente perdoados, já o que é consumado pelo esposo inicia-se pelo padrinho de casamento. Por isso os catecúmenos, isto é, os instruídos, começam pelo sacerdote e são crismados pelo bispo. E para designar isso, acrescenta: pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. São Beda. É evidente que João não apenas pregou o batismo de penitência, mas também o concedeu a alguns. Mas não pôde conceder um batismo de remissão dos pecados. Com efeito, a remissão dos pecados somente nos é concedida no batismo de Cristo. Disse, pois, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, porque, uma vez que não poderia conceder um batismo que libertasse os pecados, pregava-o, para que, assim como, com sua palavra de pregação, antecedeu o Verbo encarnado do Pai, também fosse com seu batismo, pelo qual os pecados não podiam ser perdoados, à frente do batismo de penitência pelo qual os pecados são perdoados. Teofilacto Diócrida. O batismo de João não obtinha a remissão dos pecados, mas ocasionava somente a penitência aos homens. Pregava, pois, um batismo de penitência, isto é, o fim para o qual conduzia o batismo de penitência, a remissão dos pecados, de modo que aqueles que faziam penitência recebessem de Cristo e recebessem a remissão dos pecados. Pseudo-Jerônimo. Por João até Cristo, assim como a noiva é conduzida por um amigo do noivo, assim como por um servo, Rebeca foi conduzida a Isaque. Por isso segue-se: e ia ter com ele toda a região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Há, pois, confissão e pureza em sua presença. Salmo 95, 6. Aquela própria dos noivos. Do camelo apea-se a noiva
quando a igreja agora se abaixa ao ver o esposo Isaque, isto é, Jesus Cristo. A descida do Jordão, onde os pecados são lavados, também se traduz como alheia. Nós, com efeito, outrora alienados de Deus pela soberba, somos uma vez humilhados pelo símbolo do batismo, restaurados nas alturas. São Beda. Toma-se a partir daqui como exemplo para aqueles que desejam o batismo, a confissão dos pecados e a promessa de uma vida melhor, pelo que se acrescenta, confessando os seus pecados. São João Crisóstomo. Uma vez que João pregava penitência, levava os sinais dela na veste e na alimentação. Por isso se segue. João andava vestido de pelo de camelo. São Beda. Vestido com pelos, diz ele, não com lã. Os primeiros são sinal de veste austera. A segunda de suntuosidade efeminada. O cinto de couro com o qual se cingia, como Elias, é sinal de mortificação. Ademais, aquilo que se segue, a saber, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. É consoante com o habitante da solidão, de maneira que satisfazia a exigência natural da carne humana, não os prazeres do alimento. Pseudo-Jerônimo. A veste de João, seu alimento e sua bebida anunciam a vida totalmente austera dos pregadores e que as futuras nações se devem unir, interiormente e exteriormente, em direção à graça de Deus, que é João. Pois os pelos de camelo significam os ricos das nações, o cinto de couro, os pobres que morreram para o mundo, os gafanhotos errantes, os sábios deste mundo, que, abandonando as palhas secas dos judeus, levam em carros o trigo místico e, no calor da fé, saltam em direção ao alto. Já o mel silvestre indica os fiéis inspirados, que se fartam com o produto da floresta inculta. Teofilacto de Ócrida. Ou, de outro modo, a veste de pelo de camelo era a manifestação de dor, uma vez que João indicava que convém que a penitência doa. Com efeito, o cilício significa a dor. Já o cinto de couro significa a mortificação do povo judaico. O alimento de João, por seu turno, não designa somente a abstinência, mas também é indício de alimento espiritual, com o qual o povo então se nutria, não compreendendo algo de elevado, mas, mesmo assim, saltando para as alturas e rebaixando-se novamente. Desta natureza é o gafanhoto. Pula alto e em seguida cai. Assim, portanto, também de mel se alimenta o povo, porque havia nascido das abelhas, isto é, dos profetas, não de mel caseiro, mas silvestre, pois os hebreus tinham as criaturas como um certo mel, mas não a compreendiam bem. São Gregório Magno. Ou, pela própria espécie de alimento, aquele que comeu o mel silvestre, designou o Senhor a quem se antecipou, pois este tomou a doçura da gentilidade infrutífera, porque atraiu em parte o povo judeu ao seu corpo. Recebeu gafanhotos como alimento, pois subitamente dão saltos e no mesmo instante caem por terra.
Os judeus, com efeito, davam saltos, quando prometiam que cumpririam os preceitos do Senhor, mas caíam por terra quando, por atos perversos, negavam tê-los ouvido. Executavam, portanto, saltos pela voz e quedas pelas ações. São Beda. Podem também a aparência e a alimentação de João exprimir a qualidade de seu trato interior. E com efeito utilizava as vestimentas mais ásperas, pois não encorajava com lisonjas a vida dos que pecam, mas a repreendia com o vigor das asperezas invectivas. Levava um cinto de couro em torno dos rins, pois crucificara a sua carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Comia gafanhotos e mel silvestre, pois sua pregação tinha um sabor algo doce para as multidões, uma vez que o povo pensava que ele talvez fosse o Cristo. Lucas 3:15. Mas também chegou ao fim, tendo os ouvintes compreendido que não era o Cristo, mas o precursor e profeta de Cristo. No mel, com efeito, há a doçura, nos gafanhotos o voo rápido. Por isso se segue e pregava dizendo: Venha após de mim quem é mais forte do que eu. Glossa. Dizia isto para afastar a opinião da turba, que acreditava ser ele o Cristo. Prenuncia que o Cristo é mais forte, pois perdoaria os pecados, coisa que ele mesmo não podia fazer. Pseudo Jerônimo. Quem é também mais forte na graça pela qual são lavados os pecados e que João anuncia? É seguramente aquele que perdoa os pecados 70 vezes 7. A graça é certamente anterior, mas perdoa os pecados uma só vez pelo batismo. Já a misericórdia em relação aos miseráveis, desde Adão até Cristo, chega a 77 gerações e 144.000 pessoas. Pseudo Crisóstomo. E para que não se pensasse que dizia isso para se comparar a Cristo, acrescentou: ao qual eu não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia dos sapatos. Não é, no entanto, a mesma coisa dizer desatar a correia dos sapatos, como diz Marcos, e elevar os sapatos, como diz Mateus. E prosseguindo a ordem da narrativa, os evangelistas, não ocultando nada, afirmam que João disse ambas as coisas com sentidos diferentes. Os que escreveram acerca disso explicaram cada sentido de modo diverso. Chamam, pois, de correia o cordão dos sapatos. João, portanto, disse isso para exaltar a excelência do poder de Cristo e a grandeza da divindade, como se dissesse: não sou útil nem mesmo para ser contado na categoria de servente. É, pois, algo grande prestar atenção, como que prostrando-se abaixo, aquilo que pertence ao corpo de Cristo, e ver debaixo a imagem das coisas celestes, e desatar explicando cada uma das coisas inexplicáveis que dizem respeito ao mistério da encarnação. Pseudo Jerônimo. O sapato com efeito fica na extremidade do corpo. Ao final, pois, e para cumprir a justiça, o Salvador encarnou-se. Por isso é dito pelos profetas: pousarei o meu calçado sobre Edom. Salmo 107, versículo 10. São Gregório Magno. Os sapatos também se fazem de animais mortos. Vindo, pois, encarnado, o Senhor apareceu como que calçado, assumindo em sua divindade a carcaça de nossa corrupção. Ou, de outro modo, foi costume entre os antigos que, se alguém não quisesse aceitar a esposa que lhe fosse devida, aquele a quem ela coubesse em sorte,
por direito de parentesco, desataria o calçado deste homem. Convenientemente, pois, João se declara indigno de desatar a correia de seus sapatos, como se dissesse abertamente: não tenho forças para desnudar as plantas do pé do Redentor, porque não faço uso do nome de noivo, que não mereço. Teofilacto Diócrida. Este trecho compreende-se também assim: todos os que vinham e eram batizados por João eram, pela penitência, soltos do laço dos pecados, ao crerem em Cristo. Portanto, João assim desatava a correia de todos os outros, isto é, os grilhões dos pecados. Mas não teve forças para desatar a correia de Jesus, pois nele não encontrou pecado. São Beda. Assim, pois, João ainda não anuncia o Senhor como Senhor ou Filho de Deus, mas apenas como homem mais forte que ele. Com efeito, os ouvintes simplórios ainda não compreendiam tão grande mistério, a saber, que o Filho de Deus, eterno, tendo assumido um homem de uma virgem, novamente tivesse nascido no mundo, mas deveriam ser paulatinamente introduzidos pelo reconhecimento da humildade glorificada, na fé da eternidade divina. No entanto, João declarou-lhes ocultamente que ele era o Deus verdadeiro, acrescentando: eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, batizar-vos-á no Espírito Santo. Quem, pois, pode duvidar que ninguém, senão Deus, pode conceder a graça do Espírito Santo? São Jerônimo. Em que diferem, pois, a água e o Espírito Santo, que pairava sobre as águas? A água é ministério do homem, já o Espírito é mistério de Deus. São Beda. Somos batizados pelo Senhor no Espírito Santo, não somente quando, no dia do batismo, somos lavados para o perdão dos pecados, na fonte da vida, mas também cotidianamente, pela graça do mesmo Espírito, somos inflamados para fazer aquilo que agrada a Deus.